pela PUC de São Paulo, advogada e professora, presidente do nosso IBDFAN de Santa Catarina e diretora do Núcleo de Direito de Família e Sucessões da OAB-ESA Santa Catarina, além de autora de livros. A professora Eliane Ferreira Mansur, advogada, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de São José, membro do Conselho da OAB, subseção de São José, e especialista em Direito e Família, Direitos e Família e Sucessões. Gostaria de passar a palavra para as nossas professoras, que vão falar sobre casamento e pacto antinupcial. Desejo uma excelente palestra. O público agora é de vocês. Boa tarde a todos, tudo bem? Alegria estar aqui com vocês nesse auditório. Quero primeiro parabenizar o Douglas pelo evento e agradecer o convite. Cumprimentar a doutora Eliane que está aqui comigo, já assisti também a sua primeira fala, já estamos aqui acompanhando, e cumprimentar a todos vocês, seja quem está aqui conosco e quem vai também depois assistir às gravações. Então, esperamos, o nosso objetivo em eventos, até falei, a alguns alunos da graduação que estavam aqui, alunos da graduação, da pós-graduação, colegas de trabalho, gente, é uma alegria ver tanta gente reunida para pensar sobre o direito de família. E já ouvimos aqui toda a importância do advogado de família, tanto a doutora Eliane como a Fernanda estavam falando desse empoderamento que veio na nossa norma processual. E agora, nós vamos falar sobre o empoderamento que nós temos na escolha das regras do nosso casamento. Então, esse vai ser o nosso objetivo, doutora? Não sei se já quer fazer alguma palavra inicial antes, ou... É como a doutora já estava aqui com vocês antes, por isso que eu fui falando já. Então, o que eu gosto sempre de falar? Gente, esse tema de pacto antinupcial, ou de pactos em gerais, de contrato, pacto antinupcial, ou questão da união estável, essa ideia de poder conversar a respeito das regras que vão reger o nosso relacionamento, ou o relacionamento dos nossos clientes, evitando problemas futuros, evitando litígios, porque boa parte dos litígios realmente, quando diz respeito à dissolução de casamento, doutora, vem nessa questão da divergência sobre o patrimônio, e pouco se fala. Eu conto, olha, com todos os anos de advocacia, eu conto nos dedos. Agora, não vou dizer só em mãos, mas eu consigo contar o número de pessoas que procuram antes de casar um advogado. Não é mesmo? Pouquíssimas vezes a gente recebe aquela consulta preventiva. Seja porque as pessoas acham que já sabem, acham que tem conhecimento geral e já sabem como é que as coisas vão funcionar. Seja porque parece que é tão frio, procurar um advogado. Gente, as pessoas procuram tudo antes de casar. O bolo, o vestido, o lugar da festa, a maquiagem, tudo. Só não procuram advogado. Não fazem aquela consulta, aquela pergunta básica. Ou quando é união estável, E eu sei que a gente aqui, o tema é pacto, mas eu não consigo deixar de unir esses dois relacionamentos, porque nós sabemos que a união estável tem tomado uma proporção grande. Eu estou ansiosa pelo censo. Nós temos censo a cada 10 anos. O último foi 2010. 2020 não pôde em razão da pandemia, então a gente ainda vai ter esses dados. Eu tenho a sensação de que a gente vai inverter. Até agora, no nosso censo, nós tínhamos mais casamentos do que união estável. Eu tenho a sensação que a gente vai inverter. Pelo número de uniões aí que nós acompanhamos. A união estável me assusta mais ainda do ponto de vista jurídico do que o casamento. Porque o casamento, ao menos, é conversado, pelo menos, vamos casar, tem que escolher um regime de bens. A união estável, as pessoas, quando vê, estão em união estável e nem sabem o que está acontecendo. Eu acho impressionante que alguém coloque outra pessoa na sua vida, na sua casa, e não fala nada.
Ninguém bota um inquilino dentro de casa, sem fazer um contrato, nem que seja aquele bem fajuto de internet. Pega. Até porque a gente sabe que o contrato pode ser verbal. Contrato de locação. Mas todo mundo faz, ou pega uma garantia. Se não vai fazer um contrato decente, pega uma garantia. Ó, paga 3 aluguéis adiantados, pega um, sei lá. Todo mundo faz, não é mesmo? Agora, botar alguém dentro de casa para começar a viver, não. Ah, não, parece que é uma pessoa muito fria. Como assim muito fria? A expectativa de vida que nós temos hoje no Brasil chega na casa dos 90 anos. Nós vamos viver por aí, gente. Se não mais. Não sei se vocês já leram aquele livro Sapiens e o Homo Deus, do professor Harari. Se nunca leram, dê uma olhada nas reflexões sobre a nossa longevidade. A nossa vida é mais longa. Isso muda muita coisa em direito de família. Disso aqui que eu estou falando, a gente já deriva uma série de questões, até mesmo demandas que têm aumentado nos nossos escritórios, que é o cuidado com os pais idosos. Mas tem outra preocupação. A ideia de casamento, gente, no começo do século passado, a expectativa de vida do brasileiro era 45 anos. Eu estaria nos meus anos finais da minha vida já, reta final, derradeiro. Um casamento até que a morte os separe, não é tão difícil assim. Eu já estaria morta, doutora. Não, mas era expectativa, assim, né? Expectativa. Eu já estou na reta final, né? Se fosse essa expectativa. Mas nós dobramos. Gente, doutora, nós não estamos nem na metade da vida ainda. Menos ainda o público que está aqui conosco. Agora, vejam bem. Isso porque o professor Harari, ele traz essas reflexões, né, como sociólogo, e como isso impacta, porque nós pensamos a nossa vida, né, das gerações anteriores, a gente teve séculos de repetição de comportamentos, isso sem contar as questões de patriarcado que nós tínhamos no começo do século passado. Ainda temos, né? Eu estou falando, tínhamos juridicamente, expressamente, para quem quiser ler no Código Civil, a questão de que marido era chefe de família, provedor de família e tudo mais. Como é que uma mulher ia discutir um pacto antinupcial numa situação dessa? Quem discutia era o seu pai. Eu estou vendo aquela série Bridgerton, não sei se vocês já viram. As mulheres nem discutiam ali já. Até a série romantiza um pouco a história de escolha de casamento, né? Doutora, até a gente precisava de autorização do marido para fazer qualquer procedimento para não engravidar o anel, enfim. Sim. Eu não posso fazer nenhuma ligadura, não posso, né? Sem o marido, de né? uma resistência, né? Então, mas está sendo desconstituído isso, né? Mas é uma coisa absurda que a gente ainda tenha isso em 2022. Isso eu gosto sempre de chamar a atenção, de que a gente fala, o patriarcado jurídico pode ter encerrado em algumas coisas. Mas isso sem contar as questões sociais, que ainda estamos muito longe, né? Doutora Ana? A questão da violência doméstica, isso, inúmeras questões. Então, gente, é claro que para falar de pacto, para falar de negociação, nós temos que falar de igualdade, tá? Não pode deixar de pressupor. Mas nesse primeiro quarto de século XXI, porque é onde estamos, né, no primeiro quarto, daqui a pouco passa, não, mas ainda estamos no primeiro quarto desse século. Nós já temos algumas mudanças sociais muito importantes. Por exemplo, esse auditório aqui, quem está assistindo gravado não está vendo, mas eu arrisco aqui dizer que nós somos em maioria de mulheres. Não contei, né? Mas nós já somos... E sabe que, estatisticamente, nós temos mais mulheres qualificadas do que homens. As mulheres jovens, né, estatisticamente, estão mais qualificadas, né, com cursos, graduações e pós-graduações do que os homens. Nós já temos, estatisticamente, mais mulheres sendo o arrimo de família. E como é que nós vamos, então, encaixar tudo isso nos regimes de bens do Código Civil do século passado? Será que tudo compete? Será que a ideia da comunhão parcial é sempre a melhor? Será que é isso mesmo? E mais, uma comunhão universal, por exemplo, foi pensada no momento de proteção. Gente, a comunhão universal era uma proteção, se a gente pensar num sentido inverso, até mesmo para a mulher, né, gente? Ela não era economicamente ativa, ela não tinha divórcio,
Não tinha divórcio até 77, então não dá para descontextualizar. Não dá para fazer de conta que o casamento está igual e que basta escolher o que o legislador entendeu que era bom ou não. É claro que ele tem que ter uma regra de reserva, que é a comunhão parcial. Particularmente, a comunhão parcial precisa ser muito melhorada, eu acredito. Tem muitos problemas ali, e eu vou, inclusive, dizer para vocês que um dos maiores problemas que nós enfrentamos, né, doutora Eliane, até o que a Mariane e o Douglas estavam discutindo no nosso primeiro painel de debate, a questão das cotas sociais. Porque quem faz comunhão parcial, gente, quer dividir. Não, dificilmente a gente tem divergência em dividir o apartamento que foi comprado. Agora, coloca as cotas sociais ali na balança para ver se quer ser dividido. Coloca os honorários advocatícios para serem divididos, é isso? A gente está ganhando processos e o que for recebido durante o casamento, vamos dividir ou não vamos? Precatórios, créditos a receber, é tudo isso que a comunhão parcial vai atingir? Fundo de garantia, indenizações trabalhistas? Essa comunhão de vida tão extensa? E se de repente eu me caso, eu sempre penso, sempre digo, né, a gente tem que poder pensar. Nós, como advogados, como pessoas da área jurídica, nós temos que levar as pessoas que nos procuram e as pessoas que nos cercam, né? Porque, gente, né? As pessoas que nos cercam, de vez em quando fazem perguntas. Ah, já que tu é advogado, né? Fala a verdade, gente, né? Ou pior é um estudante de direito, esse sofre mais ainda, né? Porque ele recém entrou na faculdade e todo mundo já começa. Ah, já que está fazendo direito, me responde uma coisa aqui, né? A consultinha. Consulta familiar. Se nem nós que somos advogados temos todas as respostas, né? Imagine o estudante de direito ainda. Então, nessa luta. Então, o que sempre inicio essa fala de pacto com essa nossa fala de conscientização. Nós temos um poder muito maior e não exercemos. Só que não é tão simples assim. Não é tão simples porque não basta ter a conscientização jurídica na comunidade jurídica. Nós precisamos reverberar isso para que as pessoas exerçam esse poder. Elas têm poder de escolha e não exercem. Que poder? Poder de decidir, eu quero comunhão parcial, que acaba sendo a regra geral. Em geral, a comunhão parcial é boa para jovens casais que vão construir a sua vida, e em vez de ficar contabilizando quem está ganhando mais, quem está ganhando menos, como é que nós vamos fazer, né? Fica mais fácil, já sabe. Só que ainda assim, eu repito, Florianópolis, por exemplo, é um polo de tecnologia. As sociedades, as empresas de tecnologia podem variar o seu valor econômico do dia para a noite, e não é econômico material, é intangível o que nós vamos conseguir. E será que aquele que é sócio tem consciência disso? Ah, tem uma solução. Muita gente hoje tem adotado separação total de bens. Essa é uma solução viável? Ela resolve tudo? Será que a separação de bens, ela nos favorece no que diz respeito ao quesito igualdade, por exemplo? Para as mulheres? Por quê? Porque nós estamos em igualdade? Pergunta é. Estamos em igualdade para uma separação de bens? Será que... Quer ver? Por isso que eu digo, jovens, né? A ideia depende, momentos da vida, fases da vida. Separação total de bens para um jovem casal que deseja ter filhos, vai ter um momento da desigualdade, gente. Quando a mulher tiver filhos, ela vai reduzir a sua atividade econômica. Ela vai deixar para trás oportunidades. Ela vai, isso é estatístico. Ainda, reflexo desse nosso patriarcado, nós temos mais atividades dentro de casa realizadas pela mulher. Essa questão cultural, né? Muito forte. Nós atingimos o espaço público, nós mulheres, estamos no espaço público, estamos aqui. Hoje essa mesa são 2 mulheres. Mas a pergunta é, será que os homens também entraram no espaço privado, lá? Dentro da casa? As tarefas domésticas são divididas com igualdade em todos os lares? A gente percebe essa desigualdade justamente quando a gente vai discutir convivência e os motivos, né, com que as partes lutam para ter igualdade de convivência. Muitas vezes existe o interesse só financeiro, fazendo essa reflexão, né? Então, a gente vê que ainda está, a diferença, ainda a desigualdade ainda está muito grande
e a necessidade do uso dessa ferramenta muito grande também, como forma de proteção de patrimônio. Exatamente. Então, o que nós podemos pensar, sabendo onde nós estamos pisando, sabendo que, estatisticamente, 1 milhão de casamentos por ano, 350 mil divórcios, ok? Estatisticamente, a média de duração de um casamento no Brasil hoje não chega a 12 anos. Média, gente, média. Eu conheço, meus avós fizeram 50 anos de casado, ok. Vocês conhecem alguém que ficou casado 1 ano também, com certeza. Ou menos. Ou já passou por vocês alguma situação dessa. Então, nós temos uma média de duração, vamos lá, faz as contas, né? A gente vai viver até uns 90, 12 anos de duração de um casamento. Quantos casamentos a gente pode ter na vida? Todos eles têm que ser exatamente iguais? Todos eles nós vamos ter a mesma questão patrimonial? Em cada momento da vida serve a mesma coisa? E se a pessoa com quem eu casei, gente, às vezes o namorado é excelente. Sabe aquele namorado que paga todos os jantares caros, anda com um bom carro, oferece viagens? É maravilhoso quando ele é namorado, né? Mas e quando a gente casa e tem que dividir as economias domésticas? Aí vocês imaginem que, de repente, num casal, um trabalha, os dois trabalham, mas um trabalha e guarda o dinheiro. O outro trabalha e gasta tudo. Mas a comunhão é parcial. O que o outro gastou, ele gastou, usufruiu. O que eu guardei, eu divido depois. Com o outro, vocês conseguem entender essa conta? Como nem sempre a comunhão parcial serve para todos? As dívidas, né? A gente fala, né, na infidelidade financeira, né, na doutrina, e chega ao final, a dívida é do casal. Então, tem que dividir também por igual. Exatamente, o meu cônjuge pode ir no banco, fazer quantos empréstimos bancários ele quiser, se endividar com cartão de crédito, usufruir tudo para si, mas no regime da comunhão parcial, ele não precisou me contar, gente, não precisa da minha assinatura. Amanhã vai ter uma palestra sobre aval e fiança no casamento, e a gente sabe que isso é para obrigações de garantia, e na verdade é o torgo que só, que é a necessidade da assinatura do outro, é só para atos que envolvam imóveis e tal. Para abrir uma empresa que vai falir, eu não preciso da assinatura do meu cônjuge. Vai refletir, né, em outros direitos trabalhistas, e direito trabalhista com risco de perder o bem de família. Lembrando... Com certeza, lembrando das questões, né, o que é possível para tirar o bem de família. Obrigações tributárias não pagas no imóvel. Eu tive uma cliente que perdeu o apartamento porque o cônjuge não pagou os impostos e ela não estava naquela relação, estava confiando que estava sendo pago e foi leiloado, gente. Ela perdeu o apartamento que ela tinha antes, né? E não, acho que não era antes, ela foi comprado durante, senão não teria atingido, mas foi perdido esse apartamento por causa dessa questão. A gente tem uma forma de viver que é muito interessante. Depois eu vou trazer aqui, doutora, que eu fui justamente buscar, porque eu sei que a área técnica, né, a doutora ia trazer com certeza, e eu fico aqui no meu quadradinho, né, gente? Mas, assim, essa questão do porquê que o pacto, ele ainda não é conhecido, ainda não é buscado, né? Todas essas questões que a gente fazem com que a gente fique numa vida ainda insegura. E a gente, na prática, vê que, geralmente, a questão financeira, muito embora as mulheres estejam no trabalho aí, como a gente viu, né, o percentual ainda aqui maior para as mulheres, a gente tem essas divisões de atividades, obrigações, que a gente fala muito que é o lugar que coloca uma mulher, né? O tal do lugar que a gente luta ainda que desconstituir, mas na prática a gente vê uma fragilidade financeira da mulher, geralmente ao final da relação, no processo de divórcio, né? Então, porque existe ainda uma forma de viver, principalmente aqui no Brasil, onde o lugar do homem
ainda está para o controle patrimonial, financeiro. A mulher trabalha, contribui, não estou dizendo que isso é 100%, mas o que se observa é na grande maioria. A mulher contribui e aí cuida dessas outras obrigações, filhos, casa e outras coisas, né? E muitas vezes não domina essa questão patrimonial. Então, às vezes, o homem faz negócio, compra, vende, assina aqui, e aí quando a gente vai fazer o divórcio, nem lembrava que assinou uma procuração. Aí quando tu vai fazer um divórcio, ou tu pega uma outra ação daquela mulher, ela está com a vida completamente bloqueada. Eu tenho um caso assim, não pode nada, ela não pode abrir uma conta bancária, ela não pode comprar nenhum imóvel, ela não pode, porque ela está com cobrança direto por causa de uma empresa que foi criada, que o marido criou, enfim, depois separou, deixou tudo, botou o nome dela, ela estava com... E se questionar durante o casamento, é porque tu não me ama, não confia em mim. Vejam como é difícil a gente misturar as questões emocionais com as questões jurídicas. E é por isso que tem que ser separado. Nós temos que entender, aliás, estar com alguém em separação total de bens, eu já disse isso, esses dias uma cliente, eu fiz um pacto para ela, é o segundo casamento, enfim, é o terceiro, talvez, casamento dela, ela teve um casamento segundo. E ela veio conversar comigo, enfim, tem patrimônio, tem história, tem filhos, né? E ela quer casar, se apaixonou, viver aí a faixa dos 50 anos, só apaixonada, vai se mudar, vai fazer tudo. E ela disse assim, tá, mas eu quero separação total de bens. Como é que fica a sucessão? Não, tudo bem, né? Ainda tem mais esse problema. Mas, assim, pelo menos, assim, eu quero a separação de bens, quero deixar muito claro. Quando ela apresentou isso pro futuro noivo, né, pro marido, ele ficou furioso. Como assim? Tu não me ama? Tu não confia em mim? Tu queres separação de bens porque tu não confia em mim? E eles romperam. E não foi a primeira vez que isso aconteceu no meu escritório, tá? De alguém apresentar a separação de bens e ocorreu um rompimento. Num deles, eu disse para o meu cliente, eu disse, olha, é melhor chorar uma vez só, né? Porque depois, se isso já aconteceu de início, depois vai chorar 2 vezes. Vai chorar porque vai perder o patrimônio, cônjuge, né? Assim, enfim. No caso dela, conseguiram se acertar, se entenderam e tudo mais. Mas ela me perguntou, é normal ser questionada assim? Eu sou tão egoísta assim? Porque eu quis fazer um ajuste patrimonial? Vocês conseguem entender a ideia que vem velada no mas amor, eu te amo, tudo que é meu é teu, negativo. E nunca acreditem nessa história, porque a pessoa está apaixonada e diz, tudo que é meu é teu. Separa da pessoa para ver se é isso mesmo que vai ser. Claro que não é. E isso é bem interessante, né? Quando eu estava me preparando para esse momento agora, eu fiquei lembrando da minha história, né? Eu sou 30 anos casada. Então, na época, quando nós fomos no cartório, a pessoa lá do cartório disse, qual o regime universal de bens? O que eu sabia só do universal de bens era que dividia tudo. Mas tudo o quê? Mas eu fiquei lá na minha cabeça, eu tinha um terreninho na praia, eu não queria dividir não, sabe? Mas eu fiquei aquilo era uma coisa na minha cabeça, do tipo, eu era jovem, 21 anos, e a gente não conversou sobre isso, mas isso que a doutora estava falando é muito interessante, porque é algo que já vem na gente, né? A gente é criado numa sociedade que não educa financeiramente. Nós não temos educação financeira, né? Nas escolas, na faculdade, não se fala sobre essa questão. A gente não tem um hábito de pensar o patrimônio, né? E isso, como a doutora falou, com a saída das mulheres para o trabalho, essa construção do patrimônio, né? Muitas vezes abrindo mão de maternidade, não quero agora, estou me dedicando para me formar, para ir para a faculdade, fazer meu patrimônio, e depois eu quero ter filho quando eu estiver um pouco mais tranquila, ou nem quero tê-los, enfim, né?
E isso faz com que se sinta, é uma coisa feia, né? É uma falta de confiança. Ai, mas eu pensando Não nisso... confia em mim. Não, mas assim, eu pensando nisso, né? Como é que eu quero entrar numa relação pensando já assim? Não, eu nem posso. Então, a gente vê que são outros aspectos que fazem com que a ferramenta ainda não seja procurada, ainda não seja pensada, uma falta de informação. Exato. Falta de informação mesmo, porque como a doutora falou, a gente vai casar, mas nem pensa. Pensa na festa, bonita, né? Mas a gente não pensa no regime. O que aquele regime significa? Quais são os reflexos daquele regime, né? Quais são os reflexos das questões? A gente sabe aqui que o tema é a questão patrimonial, mas a gente sabe também que existem questões existenciais que podem ser, dentro do pacto, resolvidos e que iria resolver muitos problemas do divórcio. Mas então, ainda quando é justamente por isso que a gente precisa iniciar nossa conversa, né, já iniciada, pensando nisso. Por que não se usa o pacto? E tentando, o nosso primeiro trabalho, gente, é fazer com que as pessoas compreendam que uma coisa não se mistura com a outra. Eu posso amar profundamente alguém, mas não querer misturar o meu patrimônio com essa pessoa. Então, essas coisas são distintas. E, enquanto nós não posicionarmos a respeito disso, nós não damos respaldo a quem quer fazer. E até mesmo, por vezes, nós nos questionamos, será que... Mas, gente, vamos aos dados, à estatística. Eu não adianta... professora, uma vez alguém me disse que eu não tinha coração. Eu gostei de uma frase uma vez que uma amiga cartorária falou para outro colega nosso, professor, disse que ele era o coração peludo. Procurem na internet, coração peludo, a pessoa com coração fria, Não é isso, gente. Não precisa misturar as estações. O quanto foi difícil, o quanto é difícil se colocar profissionalmente, adquirir o patrimônio. Gente, falar de patrimônio é falar de dignidade. Não é uma coisa secundária. Falar do patrimônio é falar onde eu vou morar, como eu vou viver, como que eu vou me sustentar a mim e a minha família. Então, quando eu estou pensando em questões patrimoniais, eu não estou pensando em algo secundário. Eu estou pensando em algo importante à minha dignidade. E é por isso que nós temos que, nos posicionar. Eu vi uma vez, acompanhei um congresso internacional, e eu vi uma pessoa da Câmara de Lordes da Inglaterra, gente, foi demais isso, Chique, Até a pessoa falou o seguinte, que dava muito problema lá na questão de casamento, por causa que as pessoas não entendiam os regimes de bens corretamente. E aí depois porque lá é possível fazer divórcio sem advogado, Então iam para litígio porque não estavam compreendendo o que estava acontecendo. E aí foi feito um projeto, essa pessoa estava dizendo que apresentou um projeto em que o pacto deveria ser obrigatório. Obrigatório! Mesmo que seja para repetir o que já está, a pessoa tem que saber, olha, a partir de agora está acontecendo isso. A partir de agora. E eu gostei muito dessa ideia. O cartório, inclusive, estava surgindo, também seria uma boa ideia a presença do advogado, De repente, nesses atos, talvez para essas orientações iniciais, porque hoje essa função o cartório é que está fazendo, Sim, ele faz. Ele faz aquela... Mas mais ou menos. Mas eu sempre digo, eu falo muito com o pessoal notarial, também registral, com eles mesmo, essa troca, essa importância que nós temos da nossa profissão ser complementar, porque eles não podem dizer qual é o melhor, eles podem dizer quais são. Assim como quando eu vou na farmácia, o farmacêutico não pode me prescrever um medicamento, ele pode dizer para que serve. O médico não, o médico vai me analisar e vai prescrever para aquilo que ele analisou. A mesma coisa, a responsabilidade é diferente, inclusive, gente, a mesma coisa o advogado. Então, assim, vou fazer algumas sugestões de pactos, de questões de pactos, agora, entrando nessa parte de cláusulas, pensando nessa dinâmica que nós estamos falando.
Uma das nossas grandes conquistas hoje é a possibilidade, a gente está falando de pacto antinupcial, mas eu vou ser mais abrangente, vamos falar de pactos entre casais, vamos falar de pactos conjugais, vamos falar de pactos, e na palavra conjugais vamos incluir a união estável também. Porque às vezes a gente, a gente tem a média de casamento 10 anos, mas e se o meu for 20? E se o meu for 30, da doutora? E se for 30 anos? Tá, mas então ele vai ser sempre estático? E se quando eu casei com 20 anos eu tinha uma ideia a respeito do meu patrimônio, e dali a 15, 20 anos eu tenho uma ideia diferente? Se depois de 15 anos de casado eu descubro que eu tenho graves divergências na forma de administrar o patrimônio com o meu cônjuge, por exemplo, e eu não quero dissolver o casamento, mas quero só ajustar. A possibilidade de mudar as regras jurídicas durante o nosso caminho foi uma das grandes conquistas que nós tivemos nos últimos 20 anos. Mas é uma conquista que ainda está capenga, porque ainda depende de autorização judicial, a meu ver. Precisa ajuizar, né? É quase como que o Estado, as leis, dá um pouquinho aqui do tipo, né, vamos lá, vamos usar a ferramenta, mas tu tem a liberdade até um certo ponto. Mas ainda continua sobre, né, do domínio da situação onde a gente ainda não tem o alcance, a liberdade total. No casamento. No casamento, A união estável nada impede que a gente possa mudar e reajustar. As questões hoje que nós não temos é a impossibilidade, pelo menos reconhecida pelos tribunais, da retroatividade. Então, o pacto que eu faço é dali para frente. Mudo, mas é dali para frente. Tanto no casamento, que precisa da intervenção judicial ainda, como na união estável. Posso fazer um novo ajuste de união estável a qualquer momento, a questão é a retroatividade mesmo. Mas também eu entendo que essa impossibilidade ainda é mais a ver com a questão de fraude, né, para evitar as fraudes, de repente a retroatividade. Sim, mas eu sempre penso também, a fraude, a pessoa quando quer fazer, ela faz de outro jeito, né? A gente parte do pressuposto que as questões patrimoniais são fraudes, esse é o pressuposto mesmo. Mas ok, podemos fazer a mudança. Quais são as opções que nós temos hoje patrimoniais? Comunhão parcial, que parece um regime interessante, né? Aquilo que ou comunhão dos adquiridos, comunhão dos aquestos, comunhão do que é adquirido onerosamente durante o casamento. O que nos preocupa nisso é que nós temos uma legislação do século passado. Professor, o Código 2002, né? Mas ele copiou o Código anterior, praticamente. Parte de regime de bens não teve grandes modificações. Se vocês olharem, fala inclusive em Montepio. Vocês sabem o que é Montepio? Quem já fez aula de direito sabe o que é, porque o professor tem que explicar. Porque quem não fez essa aula de direito de família nunca ouviu falar de Montepio até então, né? Porque não é algo que esteja mais na nossa circulação. Então é um código que economicamente já não... Ali está FGTS? Não. Estão ali as aplicações, previdências privadas, criptomoedas ou qualquer outra questão que nós vamos ter que resolver a partir de agora? Não. Cotas sociais, gente, não tem nada ali que fale sobre como se partilha cotas. Tudo é arriscado, tudo vai para a interpretação, tudo vai para o judicial, e aí a gente pensa, poxa, mas eu queria dividir alguma coisa, mas eu, por receio de dividir mais do que eu queria, honorários advocatícios. Eu tenho hoje um processo litigando que a questão é sobre os honorários do advogado cônjuge. Né? Vai ter que dividir. Indenização trabalhista, eu nunca vou esquecer, gente. Eu fiz um processo em que, depois do casamento, depois do divórcio, de repente o homem mudou tanto o padrão de vida, a minha cliente desconfiou e nós fomos ver, ele ganhou uma ação trabalhista de R$900 mil, depois do casamento. Mas todo o período discutido no processo era do casamento. Entramos com a sobrepartilha. Entramos com a sobrepartilha. E eu me lembro muito, a audiência presencial, isso, do olhar de ódio daquele homem, para mim, né? Dizendo que foi ele que trabalhou as horas extras, que foi ele que fez as viagens. Isso eu estou falando na questão de gênero, gente, mas aqui tanto faz, tá? Porque foi aquela pessoa que fez a viagem, foi aquela pessoa que se sacrificou,
Ele disse, não é justo. Nossa, ele espumava na sala de audiências. E eu só tive uma resposta para ele, mas foi tu que escolheu comunhão parcial. Não fui eu. Então, mas eu tenho certeza que ele não tinha consciência disso. Assim como a grande maioria da população não tem ciência disso. Ou que vai dividir outras questões. Fundo de garantia, eu fui fazer um acordo, porque nós trabalhamos sim muito com acordo. O advogado, família mesmo, vocacionado, ele sabe que o que importa, como as doutoras estavam falando já, não é ganhar ou perder a causa, mas é sim encaminhar a vida do cliente que nos procura da melhor maneira possível. E aí, como é que nós vamos fazer isso no meio de tanta insegurança? Eu fazendo um acordo, não, tem que partilhar o FGTS, aí a outra parte, ela sempre me prova onde está na lei isso. Está na lei, está na jurisprudência, então dá insegurança. Então o que as pessoas acabam fazendo? Um grande número de separação total de bens. A separação total de bens, gente, ela tem risco, eu já falei para vocês. Porque às vezes, quando há muita diferença econômica entre o casal, né? Eu, de repente, estou vivendo um padrão de vida, aí vamos lá, tem que ser escolhido com consciência a separação total de bens. O outro diz, vai me proporcionar o padrão de vida enquanto está junto. Então, eu vou ter que me planejar se eu quero isso. Ou ainda quando há um modelo em que um não trabalha, eu não preciso trabalhar. Eu tenho dinheiro suficiente para a nossa família, só que casa em separação de bens. E aí aquele que deixou, porque aqueles anos que eu estou vivendo com aquela pessoa, aqui eu vou falar também independente de gênero. Ainda que vocês visualizem muito mais casos de mulheres abrindo mão da profissão, isso aqui serve para qualquer lado. Eu abro mão da minha profissão e fico casada. Mas eu tenho qualificação. Imaginem que agora, de repente, eu conheço um milionário e eu resolvo me casar. E ele diz assim, Luciana, não dá essa tua vida de advogado e professora aí, tu trabalha demais, não precisa trabalhar. Eu sustento. Eu pago tudo para ti. Cartão de crédito ilimitado. Proposta tentadora, né? Tentadora. Tentadora. Nós vivemos 5 anos muito felizes. E depois? E aí depois ele vai, eu vou dizer, não, mas agora não deu certo, né? E ele diz assim, não vai dar mais. Agora é o seguinte, aí eu vou lá ao tribunal buscar auxílio para eu me recompor. Mas você é jovem, saudável e qualificado, não é doutora? Eu tive uma cliente que era mestre pela USP. Não dava aula há 20 anos. Nenhuma universidade aceitava ela porque dizia que o diploma dela de mestrado era muito antigo. Com certeza. Ela estava desatualizada da área, que era biologia. Vocês entendem que a separação por si só, ela protege, mas ela também desampara? Então, o que eu gosto? Eu sou apaixonada pelo pacto misto. Eu não gosto muito, não sou fã da comunhão parcial, gente. Eu não sou fã da comunhão parcial. A universal nem diga, né? Altíssimo risco. Se um milionário quisesse casar comigo em comunhão universal, eu até aceitava. Mas o risco é todo dele, né? Agora, eu não colocaria em risco, né? O terreninho da praia. Não precisa ser um milionário, né, gente? Mas assim, o terreno da praia. E vou dizer, sabe, a doutora deve sentir isso também. O que mais dói na comunhão universal não é dividir o que eles compraram juntos, gente, dividir o que receberam de herança. Quer ver quando morreu o pai de um e não morreu o pai do outro? Aí eu tenho que dividir a minha herança, mas eu não vou receber a herança do outro. Gente, isso é muito dolorido. Por isso eu também não gosto da comunhão universal. Gente, professora, aquela pessoa serve? Serve. Eu sempre digo que existe o regime de bens ideal para cada casal, cada momento da vida, em cada situação. Não existe um melhor. Mas a comunhão parcial não atende nossos anseios porque está defasada. E ela sendo até um regime obrigatório, é até perigoso, né? A comunhão universal é de altíssimo risco hoje, porque ninguém tem garantia de tempo de casamento. Mas o meu amor é para sempre. Que bom que se for. Não estou acabando com o sonho de ninguém, mas ninguém tem garantia. Todos os tribunais aí dizem que a liberdade... vocês sabiam, inclusive, que o dano moral pela quebra da fidelidade é amenizado dizendo que a pessoa tem direito à busca da felicidade, estava testando outras antes de separar de ti. Então, a infidelidade não tem dano moral. Raríssimos casos nós temos dano moral por infidelidade. Eu conto nos dedos. Se tiver uma exposição ainda muito grande... E olhe lá. Isso quando não inventa culpa concorrente. A gente consegue um dano moral, uma baratinha dentro de um refrigerante, mas os danos de outras coisas não. Então o dano moral também está bem triste para a gente conseguir nesse nosso judiciário. Exatamente. Né? E aí nós vamos
Separação total, participação final nos aquestos. Doutora, eu nunca fiz um pacto, eu nunca fiz um divórcio, eu nunca vi, só ouvi falar. Tá que nem um lobisomem, né? Nunca vi, só ouvi falar. Nunca vi esse regime de bens. Os que tinham, alguns até já mudaram. Tem um colega nosso, que até me ligou, ele fez teve a primeira decisão sobre participação final nos aquestos aqui no Tribunal de Justiça, de um divórcio. Agora, né? Então, é um caso raríssimo, né? Realmente, como a gente fala, a mosca azul, né? Aquela situação... É bem difícil mesmo, segue sempre o que está mais... Porque serve ou comunhão universal, ou a parcial, ou a separação total de bens. Mas separação total de bens tem todos esses problemas, gente, que quando a gente bota a reflexão, ele não é a solução. Para os empresários, tem empresário, inclusive, eu já fiz isso, em planejamento patrimonial de empresas, onde eles colocam uma cláusula de que não pode ser sócio da empresa se for casado em qualquer regime de comunhão. Para ser sócio, só se for de separação total de bens. Na questão de, também nas segundas núpcias, né, ou terceiras ou quartas, enfim, né, no segundo casamento, terceiro casamento, muitas vezes a gente constrói o patrimônio, primeiro casamento, a gente tem os nossos filhos, né, e eu simplesmente não quero deixar patrimônio para outra parte. Eu quero deixar o patrimônio para os meus filhos. Né? Então, quer dizer, às vezes a gente acha que a separação total vai dar a segurança, que ela não dá, em verdade. Eu quero deixar o patrimônio, mas aí no caso de morte, enfim, a outra parte vai ter direito. O sucessório está mais complicado. Então, é uma liberdade que eu também não vou ter e algo que eu não vou conseguir garantir. Né? Que atinge também o querer da pessoa. Isso. E aí o que eu penso, né? Que nós temos o poder de tudo que não é ilegal, nós podemos, liberdade contratual. Vamos na liberdade contratual, sim. Podemos construir pactos, mas eles têm que ser conversados. Então, se a gente vence a barreira da conversa, nós vamos à barreira da negociação. Vamos casar em separação? Vamos. Gosto. Sou empresária, minha empresa, eu atendi já algumas situações. A grande demanda de pactos mistos, que é o que eu gosto, né? Gosto muito de fazer, de empresários que vão casar em separação total, mas têm planos de vida e, portanto, querem colocar cláusulas especiais. Vamos lá, um exemplo muito bacana. Teve um que me procurou, que tinha justamente essa questão da empresa, né? Separação, tinha que ser separação total. Era uma empresa familiar, enfim, sócio só de separação de bens. Só que ele e a esposa tinham um plano de vida, que era ter 5 filhos. Plano de vida. E para isso, ela, que era profissional liberal, abriria mão da sua profissão. Era um plano de vida deles, ok? Vamos lá, eu não tenho garantia que esse plano de vida vai ser para sempre, gente. Eu posso até sonhar, desejar. Mas quando a gente tem consciência que todo casamento acaba, seja por morte ou por divórcio, gente, sempre acaba, vai acabar, nem a nossa vida é para sempre. Então, a gente tem que planejar o fim. Aí, o que ele colocou? Ele não queria, né? Imagina até se fosse o caso de morte, gente. Esse rapaz morre e a esposa casada em separação total de bens, ok, tem a questão sucessória, que poderia protegê-la de uma certa forma, que é uma das razões da lei, mas ele queria algo mais. Ele queria que aquilo que eles construíssem durante o casamento também pudesse ser partilhado. Então, nós colocamos uma cláusula, eu gosto de fazer dessa forma, separação como base. Todos os pactos em que eu coloco cláusulas especiais, eu uso a separação total como base. Até porque o tabelião já pergunta e depois o registrador também. Mas qual o regime de bens que eu vou colocar na certidão? Separação total. Sendo separação total, eu sou obrigada a pegar o pacto, não é mesmo? Porque a gente sabe que nos regimes de separação, de comunhão universal ou participação final dos aquestos, é obrigada a fazer pacto. Só não preciso pacto na comunhão parcial. Então, se eu apresento a minha certidão de casamento dizendo que eu sou separação total, eu vou exigir o pacto. Para fazer qualquer questão jurídica, mais complexidade. Então, lá no pacto, eles colocaram que todos os bens imóveis que fossem adquiridos na constância do casamento iriam se comunicar. Foi uma escolha deles. Então, era uma separação total, comunicando os bens imóveis. Não comunicando cotas sociais, não comunicando nenhuma das outras questões, nada, só os imóveis.
Tem outras situações também em que eles querem manter a incomunicabilidade patrimonial mesmo, como a doutora falou. Até das empresas, às vezes os dois são empresários, Exato. cada um tem a sua empresa e não querem comunicar. Não querem comunicabilidade. Isso pode ser estabelecido no pacto tranquilamente, sem comunicação. Exatamente. Mantém a incomunicabilidade, mas eu quero uma cláusula de proteção. Eu lembro de uma que a mulher era empresária, inclusive, e ela disse assim, olha, eu vou deixar um pouco de trabalhar na minha empresa porque a gente quer ter filho. Gente, a maioria das cláusulas especiais que passaram por mim, a maioria, tá? Decorriam da escolha de que eles teriam filhos e que eles escolheram. Eu tive um casal que ele era muito específico. Eles decidiram por eles, né? Que se eles tivessem um filho, eles não queriam que o filho fosse para a escola formal até 2 ou 3 anos, quando se torna, né, quando vem a legislação e fala da inserção da criança, eles queriam que ficasse em casa, por questões deles, ideológicas, estão certo ou errado, isso aqui não nos compete, né, não sendo ilegal. E aí, só que isso significaria que a mulher, porque na escolha deles, era a mulher que ficaria exercendo esse cuidado. E ela diminuiria a carga horária dele. Então, eles colocaram uma cláusula específica no pacto de que, caso ocorresse a ruptura conjugal naquele período, em que a criança ainda não tinha até 3 anos de idade, ele pagaria para ela, a título, né, de verba, que a gente teve que classificar. A gente classificou como compensatórios, tá, gente? Por quê? Porque verba alimentar pura, a gente entra na questão da necessidade, possibilidade e da indisponibilidade, e para evitar cair naquele problema que vocês até mesmo falaram, né? De que daqui a pouco eu quero renunciar, não quero renunciar, e tem intervenção do Estado, colocamos como verbas compensatórias ou indenizatórias. E, gente, esse casal, de fato, eles se separaram antes da criança ter 3 anos. Eu ainda executei esse pacto no final. E foi como, olha só, o combinado não sai caro. Diferente é a gente estar ali um dia dizer, eu vou ter um filho, vou largar tudo. Não, larga tudo. E aí depois a gente divorcia com um filho pequeno, porque nem todos os jovens casais, ou não tão jovens, dão conta do que uma criança faz num relacionamento. E aí vem a separação. Ah, mas eu nunca disse. Ela, ainda te ajudei, tu parou de trabalhar porque tu quis. Eu não sei se vocês entendem que como nós estamos ligados a sentimentos, e sentimentos são voláteis. Principalmente o ódio e o amor, que estão muito conectados. Eu amo e odeio. Mas aí também tem, né, aquele pano de fundo que a gente estava falando. Geralmente, esses problemas que ocorrem são por questões patrimoniais mal resolvidas, né? E é o que, durante o nosso dia a dia, fazendo os divórcios, enfim, e na nossa luta aí, é relacionado a isso, né? Como vai ficar a moradia, por exemplo, aí tem um imóvel, e aí quem fica, daí tem que pagar aluguel para o outro, e daí até partilhar, e como é que faz? Isso pode ser disposto, né? Tudo. Antecipadamente, a questão de casar com homem rico, que a doutora falou, né? Eu vi milionário. Rico já é pouca coisa, milionário. Então, mas tem uma questão também que acontece que eu estava pensando outro dia, foi numa entrevista que eu vi de uma repórter, eu acho até que era do Rio Grande do Sul. Ela saiu do jornal para acompanhar o marido, que ia para um outro estado, para o trabalho, enfim. Ela ia abrir mão dessa parte, né, para acompanhar o marido. Tem questões, por exemplo, militares que vivem muito, mudam muito de estado, né? Aí quando tem filhos, quem é que vai parar? Né? A mulher sai do trabalho, corre para cá, corre para lá, enfim. O pacto é importantíssimo para garantir isso, né? Determinar quanto tempo de compensação o patrimônio X vai ficar com ela, ou então vai ser um valor os primeiros anos por X, anos de casamento, isso, valor por ano de casamento, até ela se reinserir ou ele, né, se reinserir essa é mais no aberta, trabalho, né, doutora? Essa é mais complicada. Alguns anos, daí... a gente pode colocar também alguns anos e percentuais, do tipo, eu tenho um caso, por exemplo, eu consegui alimentos compensatórios, mas muito pouco.
Bem o caso que a doutora falou, ela estava muito tempo fora, estava sem especialização, hoje em dia na área da psicologia, enfim, mas e aí? Ele ficou com tudo, ficou na casa, ficou, né? E então consegui, mas é muito pouco, né? E agora, até ela conquistar a vida toda, até aquele tempo, né, perdido. Então isso tudo, se a gente considera fazer um pacto no começo, que é onde está tudo docinho, amor. Tudo amor, né? Tudo amor. No final é que a gente não vai conseguir mesmo. Então precisa ter essa conscientização, acho que precisa ter informação, mas eu acredito que precisam ter campanhas, espaços como esse para falar, mas não só para os advogados. Porque se a gente fala, né, advogados ou pessoal da justiça, subentende-se que essa demanda já foi procurada, mas até procurar, até a pessoa que nem eu, há 30 anos atrás, em pensar em uma coisa assim, não. Ou então mesmo agora, e nas pesquisas que eu fiz, realmente assim, nós temos uma visão de otimismo. Não, a gente não vai separar, não vai dar, não, né, tá tudo bem, não vai dar problema. Ou então assim, agora, eu não quero pensar nisso agora, é um momento tão feliz da minha vida no começo. Eu não quero pensar nisso agora, né? Aí depois, na convivência, vai vendo a minha forma de administrar os bens, o meu trabalho, o patrimônio, é uma. E a tua forma é outra, né? Nós vemos de estruturas familiares diferentes, uma história diferente, né? E agora como mudar? Que bom que a gente já tem também essa opção de mudar, mas isso também não é conhecido. Não é conhecido pelo cidadão comum, não é? Então eu penso que isso precisa ter espaço educativo, falar, sei lá, de repente levar essas discussões até para os jovens, né? Para que se cresça pensando de forma mais natural. Exato. Isso. Naturalizar, é isso que eu digo, né? Aqui a Magda está bem ali na frente, né, Magda? Primeiro semestre, né, da faculdade, da aula de família, eu já chego lá botando os números estatísticos. Então, é assim que a gente faz, e não é para tirar sonhos, é para trazer realidade. Então, o que nós podemos fazer, então? Incluir isso, separação é um bom regime? Gosto. Mas não pura, dosada. Principalmente para casais jovens, gente. Para casais que já têm uma história, aí a gente pode até pensar numa separação pura. Mas para casais que ainda estão construindo, mas todo casal constrói a sua história, independente da fase da vida, né? Mas o regime de separação, ele depende muito da maturidade. Vamos comprar juntos, vamos botar no nome dos dois. Ele exige que a cada aquisição eu discuta com o meu cônjuge. Mas eu posso, como a gente estava falando, ter essas cláusulas. Então, teve um cliente meu que pensou em alimentos compensatórios também, proporcional ao tempo. Se eles ficassem casados por tanto tempo, ele pagaria um valor X por tanto tempo. Ele botou uma fórmula, gente, ele era programador, ele fez uma fórmula, eu juro para vocês. Não fui eu que criei, isso não fui eu. Ele que trouxe a fórmula, a gente só discutiu como fazer. E quanto mais tempo casados, maior seria a proteção financeira daquele que esteve ao lado dele. Essa é a palavra, não é interesse, é proteção. É compromisso, responsabilidade com o outro, né? Responsabilidade, esta é a grande palavra. Quanto mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade vem com essa liberdade. É que nem comparar a criança, né, que não tem liberdade, praticamente, nós tomamos algumas decisões, estou falando em algumas decisões gerais, tá? Eu decido, eu que busco, eu que levo. Passa adolescente, aumenta a sua liberdade, mas aumenta a sua responsabilidade, até a fase adulta e tudo mais. Então, quanto mais liberdade, maior a responsabilidade. Tenho liberdade de terminar meu casamento a hora que eu quiser, sem motivo, direito potestativo, brigamos tanto por isso? Brigamos. Né? Agora, eu tenho responsabilidade. Só que, se eu disse naquele momento, gente, que o meu cônjuge disse assim, eu vou me mudar, eu vou para o Acre, tu vai comigo ou não vai?
Vocês já foram pro Acre, gente? Ele existe. Eu fui uma vez, eu levei quase o dia inteiro para chegar lá. Tenho amigos lá no Acre, mas é longe, gente. Ele existe, é longe, né? E vou pro Acre, não é assim, é Brasil, gente, é mais fácil às vezes ir para a Europa do que até o Acre. Tá? Pela quantidade de voos e tudo mais. Então, vou para lá. Vou, mas vamos ajustar, caso não dê certo. Vamos fazer ajuste. Preciso de agora vamos lá, a questão que eu queria trazer para vocês para refletirem, né? Se eu quiser mudar esse ajuste durante o casamento, ou vamos fazer esse ajuste durante o casamento, o que a lei fala é que para mudar o regime de bens, eu preciso da intervenção judicial. Agora, se eu quiser fazer um pacto dentro do casamento que não envolva regime de bens, por exemplo, esse vou abrir, né, vou largar a mão da minha profissão e tal, eu não necessito necessariamente de um contrato. Posso fazer isso, posso colocar, vou abrir mão, mas eu preciso dessa proteção. Entre outras cláusulas de privacidade, gente. A pessoa está vivendo comigo, tem acesso a informações confidenciais, às vezes, do meu trabalho, que a gente discute, né? Quem não conversa com seu cônjuge à noite, né? Sobre algumas questões. Cláusulas de privacidade, cláusula de não uso da minha imagem depois. São questões que podem ser pensadas se eu sou uma figura pública, por exemplo. O Dr. Rafael Calmon fala num pacto de não processar. Eu achei bem interessante essa fala dele, porque a gente pode estipular que no momento da separação, divórcio, não vai levar à justiça. Vamos lá, de repente, vamos esperar acalmar, vamos esperar baixar a poeira. Vamos, de repente, colocar no pacto que se nós, se nós nos separarmos, nós vamos contratar um apoio profissional para a família, né? Um apoio psicológico, emocional, enfim, para resolver as questões, dando tempo para poder fazer uma composição de acordo, né? Que os filhos vão estar garantidos, um atendimento também para o profissional, por determinado tempo, né? Então, esse pacto de não processar, porque além desse desgaste emocional, tem esse, conforme a figura pública, né, doutora? Sim. Né, a imagem da pessoa, enfim, pode ser extremamente danosa, né? Redes sociais, vou abrir uma rede social de casal, né? Que ideia, né? Mas tem gente que faz, né? E aí, dar publicidade tudo. E de repente essa rede social de casal bomba, né? Qual o valor econômico que isso pode ter? Como é que nós vamos resolver isso? Entre inúmeros outros problemas, né? O que nos rege é a criatividade e sabermos que a palavra que eu sempre gosto, eu adorei, né, quando foi falado no painel anterior, nós temos o poder. Vamos nos empoderar e tomar as decisões juridicamente. Os tribunais têm reconhecido, gente, o poder do que nós negociamos em pacto. Se vocês forem analisar a jurisprudência dos casos que são levados, questionamentos de pactos, vocês vão ver que na grande maioria têm sido aceitos esses pactos que são feitos. A doutrina ainda tem bastante resistência. Por que eu falo de doutrina? Porque como ainda é uma coisa que não se usa tanto os pactos, tem crescido, felizmente, o uso de pacto, né? A pandemia, as pessoas tiveram que ir morar junto e tiveram que resolver questões juntos. Tem uma série de fatores. Tem, entre outros, as questões sucessórias, que a gente nem trouxe aqui, né, gente? Porque só para a sucessão, as complexidades aqui, a gente tem uma gama de problemas. Mas as questões sucessórias que envolvem também podem vir, eventualmente, a ser negociadas ou não. Essas são um pouquinho mais complicadas, divididas na doutrina, sim? Doutora, essa instrumentalização, documento público, testemunha, na prática, como é que funciona? Vamos lá, esses acordos? O pacto, obrigatoriamente, é escritura pública, né? Os contratos de união estável não precisam, mas eu recomendo a escritura pública. Qual é o nosso problema? Esses outros pactos que estou falando para vocês, né? Bom para a escritura pública. Qual é o problema? O problema é que, às vezes, nós vamos encontrar resistência nos tabelionatos em determinadas cláusulas. Eu tive uma cliente que foi fazer a cláusula de indenização de 1 milhão em caso de infidelidade, tá?
Era a cláusula, eles queriam uma cláusula de fidelidade. Mas o cartório não aceitou? Não aceitou. Não, daí a gente foi procurar. Gente, assim, a gente vai... como o tabelião tem uma margem de interpretação, né, a gente consegue. Mas eu também, por exemplo, quando coloco cláusulas específicas dessa, eu coloco conforme a doutrina, eu boto uma fundamentação, porque a gente está colocando aí um risco, mas se não for possível, se a gente encontrar óbice em fazer determinado pacto em tabelionato, recomendo documento público e registro títulos e documentos. Por quê? Porque depois, na execução judicial, isso pode dar problema. Eu tive um cliente que passou por uma situação muito complicada, uma cliente, na verdade, porque ela tinha empresa, empresária e tal, começou a viver em união estável com uma determinada pessoa, fizeram separação de bens em particular, ok? Só que o cara era todo endividado anteriormente. E aí, dessas dívidas, uma inclusive foi ex-mulher, tá? E essas dívidas estão tudo em execução judicial. E aí fica aqueles processos de cumprimento rolando, não achava nada do nome do cara, o advogado disse, ele vive em união estável com a fulana é dona de uma empresa, juntou o contrato social e mandou penhorar metade das cotas, porque era do período que eles estavam juntos, e foi penhorado. E aí nós entramos, né, com impugnação e juntamos o contrato particular. O tribunal disse, não, particular não tem efeito perante terceiros. Então, a questão em, pelo menos, tornar público de alguma forma, seja por escritura pública ou por títulos e documentos, é para garantir a eficácia desses ajustes perante terceiros. E terceiros, não só esse caso, como eu falei, de execução, mas daqui a pouco herdeiros, né? Porque eu posso morrer, mas os herdeiros podem dizer aquilo ali não vale. Quem garante? Porque os documentos particulares, gente, vamos combinar, né? Vamos combinar, né? Como é que eu tenho certeza que foi aquela data? Ninguém vai fazer o exame do carbono, né? Para saber se a data era aquela mesma. Então, a gente tem, por isso, a questão de tornar público. Eu recomendaria, no mínimo, né, reconhecimento de firma, no mínimo, para dar um ar de credibilidade. Ou hoje a gente tem assinatura digital, né? Quando a gente está fazendo documentos digitais, toda assinatura digital vem com data. E, aliás, data e local onde foi assinado, gente, é sensacional, tá? A gente estava com uma busca e apreensão aí de uma criança e teve uma assinatura digital, a gente descobriu onde estava a pessoa, tá? Por causa do certificado. Então, é sensacional, é uma possibilidade, mas de qualquer forma, doutor, que ultrapasse o simples privado. Entre eles, não tem problema, mas para a questão da eficácia. Pode ser questionado, né? A qualquer momento, particular, pode ser questionado. Sim. Doutora, e no caso da pessoa já ter um pacto antinupcial, é possível fazer essa alteração daquele pacto incluindo cláusulas? Então, vamos lá. Vamos ser bem específicos. A alteração de regime de bens... Não digo regime. Mas olha só, se eu for alterar o meu regime de bens, eu vou precisar da intervenção judicial. Ou... eu sou prática também, né? Divorcia e casa de novo. Tem gente que não é prática assim, né? Tem apego a algumas coisas. Divorcia e casa de novo, que às vezes é mais rápido, né, doutora? Do que fazer a alteração de regime de bens. Alternativa também. Desfaz aquele e faz um novo. Não tem mais filhos pequenos, nada, faz tudo no cartório, deu, interrompe aquele sistema e faz um outro. Exato. Mas se eu quero inserir só questões novas, questões que não são mudança de regime de bens, poderia fazer uma escritura complementar. Não precisa mudar, até porque aquela não pode ser modificada, né? Eu faria um acordo que eu poderia tentar, não vou chamar de pacto, porque se eu chamar de pacto antinupcial eu vou ter algumas discussões, porque não é tecnicamente um pacto antinupcial. Lembrando que o pacto antinupcial mesmo, ele, para ter eficácia, depende da celebração de um casamento. Então, chamar de pacto antinupcial pode dar problema. E ele tem um tempo também, né? Um tempo exato para ser... Então, o pacto em si, ele não poderia ser modificado, né? Ele pode ter um adendo e tudo mais, mas aquele pacto em si não poderia... Pode ser modificado com intervenção judicial. Mas aí não fala em relação à questão de regime de bens. Ok. Em relação a cláusulas. Não, mas eu faria uma complementação ao pacto. Porque tem que lembrar o seguinte, para a doutrina majoritária, tecnicamente, o pacto antinupcial só abrange regime de bens.
tudo que eu inserir no pacto, que não é pacto, o professor Zeno Veloso, por exemplo, vai ser querido Zeno, cadê o Douglas? O Zeno já veio tantas vezes aqui em nossos eventos, né, morreu de Covid. O seu Zeno Veloso, uma das autoridades no assunto, ele diz o seguinte, foi tabelião, muito tempo, o pacto mesmo, o documento, o conteúdo, materialmente, vamos lá, formalmente eu tenho um pacto, mas materialmente pacto é só a escolha do regime de bens. O restante são outros contratos. Então, eu não preciso chamar de pacto, mas eu posso dizer, olha, retificando as cláusulas, não é retificando, né? Modificando as cláusulas previstas no documento tal, eu poderia fazer um novo documento desse. Tá? Regrando, um novo documento, regrando tais e tais situações. Faz um adendo. Pode ser um adendo, eu chamaria de adendo, talvez, né? Complementar. Não fiz ainda nenhuma situação dessa. Mas teria esse viés contratual mesmo, né? Exato. Fazendo um adendo, tendo as garantias do registro, né? Para que tenha a validade legal, das assinaturas, enfim, necessárias, e aí complementando, né? Porque se mesmo que de repente se caso for de ajuizar, ter que executar alguma coisa assim, né? Tu tem algo complementar válido para que possa eu fazer valer. Eu gosto do público por causa da eficácia perante terceiros. Essa que é a minha questão. Então, faria sim, mas não chamaria de pacto, botaria complementação, tá? Ou algo do gênero. Lembrando, daí é isso que eu digo, nessa parte a doutrina nos serve, como materialmente pacto é só regime de bens, ainda que esteja naquele documento. O Zeno dá um exemplo bem comum, que é de fazer um pacto, uma doação, um pacto, uma promessa. Então, ok. É porque sempre a gente já, né, fala a questão de repente uma alteração de regime de bens durante o casamento. Então, às vezes, com 30 anos de casado, às vezes no pacto vai surgindo situações novas que as partes às vezes querem pactuar. Não previram lá no começo. Desculpa, não previram lá, né? Sim. E que ela começa a ocorrer. Mas também a gente tem que ver que essas questões, elas são ainda quase que novas, né, doutora, nesse dia a dia, né? Eu acho que a gente vai criando também essas condições, vai sendo discutido posteriormente no caso de necessidade, né? Mas dentro das ferramentas que nós temos, essa contratação complementar com todos esses cuidados, ela tem validade também. Isso quer ver, vai acontecer. Posterior. Isso vai acontecer. Vocês vão me cobrar isso há alguns anos. É uma questão de tempo. Nós vamos aprovar legalmente o pacto sucessório. Vai ter que ser aprovado. A pressão social jurídica. Portugal aprovou alguns anos atrás o pacto sucessório. Só que lá Portugal tem algumas diferenças, porque, por exemplo, lá não é possível alterar regime de bens durante o casamento, tá? Então, o que eu acho? Vamos lá, vamos imaginar a hipótese da gente ter alteração legislativa. A doutrina, em parte, já defende o pacto sucessório, tá? Ainda que a gente tenha uma série de debates. Só que eu já fiz o casamento. Não tenho mais como um pacto, já foi feito. Teria que ser feito num pacto antinupcial. Será que é uma mudança? Será que eu vou ter que divorciar e fazer outro pacto? Será que eu preciso do juiz para fazer essa alteração? Essas questões vão ter que vir à tona, tá? Se, por exemplo, lá em Portugal, o pacto sucessório na legislação depende que eu só posso fazer pacto sucessório, gente, é colocar no pacto antinupcial uma cláusula de que um não é herdeiro do outro. É reciprocidade. O professor Rolfo Madaleno fala muito sobre isso. Tá? Defensor, né, O Mário Delgado esteve aqui há poucos tempos. Agora, o nosso primeiro evento na UAB, lá na seccional, foi com o Mário Delgado defendendo esse pacto sucessório também. Ok, mas está na doutrina por enquanto. Quando virar lei, porque vai virar. Vai dar garantia, né? Quando virar lei, aí a pergunta lá em Portugal, o pacto sucessório só pode ser feito no pacto antinupcial que escolha a regime de separação de bens. Aí eu tenho comunhão parcial, vou ter que mudar o pacto, ter que mudar o regime de bens, aí nós vamos ter que resolver esses problemas. Se mudar estruturalmente, se tiver que mudar estruturalmente o regime de bens, eu ou vou ter que dar intervenção judicial, ou eu separo o caso de novo. Né? Que é mais simples. É mais simples. Eu acho também bem É um mais simples. absurdo a gente ter que dizer isso, mas é. Mas é. Em termos de praticidade, né? É porque o código ele é reformado em partes. A gente pode o mais, mas não pode o menos. Né? Então, mas isso vai mudar também, gente. Eu tenho esperança. A gente teve
A gente já tinha projetos de leis para essas mudanças, muita coisa foi paralisada por causa da pandemia, né? O Congresso teve que dar conta de outras questões e essas questões acabaram ficando, né, paradas, mas agora nós temos a esperança de que isso volte, até porque, eu não sei quanto a vocês, mas o que eu tenho, desde a decisão do STF, que hoje tem 5 anos, que igualou os efeitos sucessórios do cônjuge do companheiro, o índice de conflitos judicial e inventários aumentou Absurdamente. porque agora companheiros também, que a pessoa vivia e eu estava pensando, estou tranquila, eu só vou dividir o que a gente compra junto, né? Não comprar nada junto, estou tranquilo, meus filhos estão protegidos, só que ela morre e não se dá conta que a lei sucessória dá direito. Eu estou com uma situação agora, gente, a pessoa chegou a fazer um contrato de união estável em separação de bens. Uma situação assim, Tranquilíssima, pensando, não, está garantido, eu estou dando separação de bens, o companheiro não é herdeiro, vai lá, faz, tá na fé, morreu. E aí os filhos ficam naquela briga. E aí judicializa, mas não vai levar. Olha, a gente está difícil, está difícil. Mas é isso, gente, olha, não sei se tem mais alguma pergunta. Agradecemos, né, doutora? Sim, eu agradeço, eu mais aqui aprendi, né, do que colaborei, mas... Imagina, doutora. Brincadeira, né, a gente tá... Mas é que a gente sabe que a doutora Luciana é expert no assunto, né, e a gente, enfim, fez aqui algumas inserções colaborativas mesmo, mas mais uma vez eu agradeço, né, a presença de todos, o convite, para mim foi muito especial estar aqui hoje. E obrigada. Agradecemos.